O que você faria se descobrisse que já viveu outras vidas? E se os medos, amores e laços que você sente hoje tivessem raízes muito mais antigas do que imagina? A reencarnação, tão debatida e ao mesmo tempo cercada de mistérios, é um dos pilares mais profundos do Espiritismo, se carrega consigo histórias capazes de mudar completamente a forma como enxergamos a existência. Será que renascemos por acaso? E por que, afinal, algumas dores parecem nos acompanhar sem explicação? De acordo com os ensinamentos trazidos pelos espíritos e consolidados por Allan Kardec, não há acaso algum. Cada reencarnação é uma oportunidade de crescimento, de reparação, de reencontro com quem, um dia, já dividiu o caminho conosco. Chico Xavier, em muitas de suas cartas psicografadas, falou da reencarnação como uma bênção silenciosa. Ele dizia que o Deus, em sua infinita bondade, nos concede novas páginas para escrevermos com mais sabedoria o livro da vida. Segundo ele, não estamos aqui para sofrer sem motivo, mas para evoluir. Para curar o que ficou para trás. Para recomeçar de onde caímos. Há quem diga que um olhar, uma voz ou um abraço pode despertar memórias que a mente não entende, mas o coração reconhece. E é exatamente isso que o Espiritismo propõe, entender que a vida não se resume ao berço e ao túmulo. Ela é um ciclo contínuo, uma longa estrada com pausas, retornos e reencontros. Relatos de crianças que descrevem vidas passadas, laços que desafiam o tempo e até afinidades inexplicáveis com certos lugares são frequentemente estudados por espiritualistas. Nada é por acaso. Nem mesmo você estar ouvindo essa mensagem agora. Poucos compreendem, no início, que as dores que sentimos podem ter raízes muito mais profundas do que apenas esta vida. Segundo Chico Xavier, o sofrimento é uma lição bendita que nos realinha com as leis do amor. E é justamente por amor que reencarnamos, para aprender a amar melhor, a perdoar mais, a evoluir com menos orgulho. Muitos pais, por exemplo, relatam conflitos intensos com seus filhos desde a infância. O Espiritismo explica que, muitas vezes, esses laços difíceis vêm de outras existências, onde os papéis se inverteram. Quem hoje é pai, pode ter sido filho. Quem hoje é companheiro, talvez tenha sido um adversário. Mas tudo retorna como oportunidade de reconciliação, como chance de restaurar o equilíbrio. Há relatos emocionantes de pessoas que, em regressões espontâneas ou por meio de terapias, acessaram memórias que não pertenciam a esta encarnação, mas que traziam respostas exatas para seus medos, bloqueios e até doenças físicas. O corpo sente o que a alma ainda não curou. Chico também dizia que não existe castigo, apenas consequência educativa. O que hoje parece injusto, pode ser exatamente o que o espírito precisa para alcançar sua libertação. A riqueza que vem e vai, o amor que se ganha e se perde, a saúde que oscila, nada é obra do acaso. São peças de um quebra-cabeça espiritual muito maior, cuidadosamente montado antes do nosso retorno à Terra. E talvez, ao aceitar essa ideia, o fardo da vida se torne mais leve. Não porque os problemas desaparecem, mas porque passamos a compreendê-los como etapas de um plano maior, traçado com sabedoria e compaixão. Entre tantos relatos marcantes, um em especial emocionou até os mais céticos. Era a história de uma mulher simples do interior de Minas Gerais que, ao perder o marido em um acidente repentino, buscou conforto nas palavras de Chico Xavier. Ao receber uma carta psicografada, ela ouviu dele algo que jamais esperava: de minha querida, esta não foi a primeira vez que nos separamos, e não será a última. Mas a dor, agora, será mais leve, porque você já sabe que nos reencontraremos. Naquela carta, o marido detalhava que os dois haviam vivido juntos em outras 3 existências, e que, em todas elas, enfrentaram obstáculos semelhantes. Ora distância, ora doença, ora pobreza extrema. Mas o amor, segundo ele, sempre foi o elo mais forte, renascendo de tempos em tempos para ser, enfim, pleno. E é isso que o Espiritismo nos ensina sobre reencarnação: ela não é punição, mas oportunidade. Cada vida é uma chance de fazer melhor, de limpar mágoas antigas, de seguir com menos orgulho e mais compaixão. Quando compreendemos isso, deixamos de nos perguntar o porquê comigo, e passamos a pensar o que posso aprender com isso. Chico Xavier dizia que a Terra é uma escola, e que cada encarnação é como um ano letivo.
Alguns repetem de ano, outros avançam, e todos, sem exceção, estão aqui para crescer. O que parece perda, pode ser lição. O que parece injustiça, pode ser reparação. O que parece fim, pode ser recomeço. E talvez seja por isso que algumas pessoas nos tocam tão fundo logo no primeiro encontro, como se a alma reconhecesse aquilo que o corpo ainda está descobrindo. É reencontro de espírito para espírito, num tempo que não se mede em relógios. Imagine descobrir que aquele desafeto que hoje tanto te desafia, já foi alguém que você amou profundamente em outra existência. Parece improvável? Mas essa é uma das revelações mais surpreendentes da reencarnação. Segundo os espíritos, os laços do passado retornam, não apenas como reencontros afetivos, mas também como desafios a serem resolvidos. Onde houve mágoa, vem a chance do perdão. Onde houve desequilíbrio, chega a oportunidade de harmonia. Chico Xavier contava que muitos casamentos difíceis, amizades que oscilam entre amor e conflito, ou até mesmo rivalidades intensas no ambiente de trabalho, têm raízes em histórias que atravessam séculos. Espíritos que erraram juntos se reúnem novamente, como alunos de uma mesma sala, para se ajudarem a passar na prova mais difícil, do amor verdadeiro. Mas se a reencarnação traz a chance de reparar, também exige coragem. Coragem para olhar para dentro, reconhecer os próprios erros e não repetir as escolhas que causaram dor antes. É como reescrever uma carta antiga, mas com a tinta da sabedoria que só o tempo concede. E mesmo as tragédias que parecem sem explicação também ganham novo sentido à luz do Espiritismo. Uma criança que parte cedo, por exemplo, pode ter vindo apenas para completar um ciclo curto e necessário, tanto para ela quanto para os pais. Nada é em vão. A espiritualidade organiza os encontros e despedidas com um cuidado que a nossa consciência ainda não é capaz de entender totalmente. Quantas vezes a vida parece injusta, quando na verdade está sendo apenas justa no silêncio? A compreensão disso não elimina a dor, mas transforma o desespero em aceitação e o vazio em propósito. Como dizia Chico, a dor é inevitável, mas o sofrimento é uma escolha. É por isso que, ao olharmos para nossas próprias dores, podemos escolher entre nos revoltarmos ou despertarmos. Quem já passou por grandes perdas e encontrou conforto na fé sabe que compreender a lógica espiritual não evita o luto, mas o transforma. O choro continua, mas junto dele vem a certeza de que a separação é apenas temporária. Se você já sentiu que algo na sua vida tem um sentido mais profundo, escreva aqui nos comentários. E se essa mensagem tocou seu coração, ajude-a a alcançar outras almas que também buscam luz no meio da escuridão. Curta, compartilhe e se inscreva no canal, porque talvez, sem saber, você esteja reencontrando essa mensagem de outras vidas também.